Você já parou para pensar em como os mitos podem contribuir para a sua vida? O mínimo que vai acontecer é que você vai encontrar semelhanças incríveis entre tudo aquilo que você viveu e o que a gente vai ver agora no mito da Odisseia, vivido pelo herói grego Ulisses. Se liga aí, a gente vai falar aqui nos 10 passos de Ulisses dentro da Odisseia, que são 10 lições de vida, que se nós aprendermos a nossa vida terá muito mais êxito. Se você ainda não conhece o canal de literatura e autoconhecimento, eu peço para você que dê uma olhadinha, curta os nossos vídeos, comente, pode fazer perguntas e se inscreve no canal, tá? A gente vai ter conteúdo aqui semanalmente e tudo sobre personagens clássicos da literatura. Vamos falar em mitologia, vamos falar em personagens bíblicos e nos grandes clássicos, tá? Então não perde. Se você gostar do vídeo, no final, dá aquela curtida. E olha só, o primeiro passo aqui das lições do Ulisses. Se liga só. Ele sai de Ítaca, vocês devem lembrar, quem assistiu ao filme, né, a Odisseia, ou quem leu os poemas do poeta grego, né, de Homero, sabe que Ulisses resistiu tanto quanto pôde a ir à guerra de Troia. Ele não queria ir, né? E aí ele foi forçado. Ulisses deu uma de louco, ele arou o campo de trás para frente, ele se vestiu de mulher, ele fez de tudo. Ele sempre foi ardiloso, né? E o que é que acontece? Ele não queria se meter numa guerra. Ele, para que eu vou para uma guerra e mais para salvar a honra de Menelau se a Helena dele sumiu e ela fugiu com outro? Enfim, ele não achava propositada essa guerra. No entanto, é assim que a gente vê a nossa vida também. Nós resistimos de toda forma ao sair da ilha para o continente. O que isso significa do ponto de vista simbólico? Sairmos de nós mesmos e começarmos a ter uma vida em prol do outro. Ulisses descobre, quando ele sai da ilha, quando ele sai de Ítaca, descobre que os dons e as habilidades dele devem ser postos a serviço das pessoas. E é ele o grande responsável pela salvação, né, pela vitória da Guerra de Troia. Ele é o cara que constrói, não é? Que tem a ideia de construir aquele famoso cavalo, o presente dos gregos, vocês lembram, né? O cavalo de Troia. Então, é uma lição de que as nossas habilidades precisam ser postas a serviço do mundo, a gente não pode guardá-las para nós mesmos. Esse é a segunda das lições que a gente aprende com o mito do Ulisses. A terceira lição é exatamente quando Ulisses se joga lá na terra dos Cicones, que é o primeiro desafio, a primeira ilha na qual ele aporta com os marinheiros. E o que é que acontece lá? Ele começa a atacar aquele povo, e porque ele lembra que houve um conflito anos atrás com aquele pessoal, mas a grande questão é que ele nem tinha sido atacado, ele mata um monte de gente. E aí que os Cicones vão, pedem reforço e quase dizimam os soldados de Ulisses. O que é que isso acontece? O que é que isso mostra pra gente? Que o ressentimento faz muitas vezes com que cometamos atos impensados. Ulisses sofreu um dano, né, uma perda, uma derrota incrível nessa ilha. E ele aprendeu a lição. Daí nós vamos, outra questão importante aí nessa lição é ele estar na defensiva, né? Então aquele ali é o meu inimigo, ele já entra com essa ideia. E nós muitas vezes fazemos igual, não é assim? Daí a gente vai para o quarto passo, a quarta lição, é quando o Ulisses e a tripulação dele chega lá na terra dos lotófagos. E quando ele chega lá, o que é que acontece? Alguns dos marinheiros comem uma lótus, uma planta alucinógena, e eles simplesmente esquecem quem são. E essa ilusão de não sei quem eu sou, nem o que eu tenho que fazer, nem qual é a minha missão, tá tudo muito bom aqui, vamos ficar aqui sem saber de nada, é exatamente como se dá com quem está entrando no campo do conhecimento, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, né? Quando a gente começa a saber quais são os passos, a gente diz, ó, sabe de uma coisa, é melhor fingir que eu não sei, esse negócio é muito difícil, isso é um caminho muito estreito, né? Eu acho melhor ficar por aqui. É exatamente esse momento
que os soldados dele ficam entorpecidos e dizem: ah, Ulisses, vamos ficar aqui mesmo, esse negócio de esclarecimento, de entender as coisas, não dá futuro nenhum. E é só a muito custo ele consegue tirar os marinheiros dali e sair da ilha, né? A quinta lição é o momento em que Ulisses entra lá na terra do Ciclope. Ele invade a caverna do Polifemo. E o que é que acontece lá? Ulisses tem que se tornar ninguém para poder sair da caverna pendurado na barriga de um carneiro. Exatamente, tudo muito simbólico. E a gente vai trabalhar isso bem direitinho no curso sobre a Odisseia do Homero, tá? Onde a gente vai trabalhar a linguagem simbólica e como é que Ulisses escapa a cada um desses desafios. Mas por hora a gente está fazendo um resuminho aqui para vocês terem uma ideia do conteúdo e das lições que tem por trás desse mito. Todo mito traz um grande conteúdo de autodesenvolvimento, tá? Porque como o Paul Diel mesmo, um dos grandes mitólogos, diz, os mitos são procedimentos internos do humano, né? São histórias que a gente conta dentro da nossa cabeça. Mas aí a gente continua aqui no 1, voltamos aqui para a questão 5, de tornar-se ninguém e sair pendurado na barriga de um carneiro. O que é que acontece aí? Ulisses precisa negar o ego, ele precisa deixar de ser aquele rei de Ítaca para conseguir fugir, para conseguir passar pela prova, ele precisa fugir dele mesmo, ele precisa se tornar ninguém. Porque no momento que a gente se torna ninguém, ou seja, que a gente mata a ideia do ego, é que a gente permite que o ser comece a despontar. E é aí o que a gente aprende nessa lição 5. Na lição 6, o que é que acontece? Ulisses dá uma dormida, então ele comete um deslizezinho porque ele inobserva as regras que ele já tinha aprendido, ele dá uma deslizada. Só que essa deslizada de Ulisses faz com que ele continue no mar por 10 anos. Exatamente, aquilo que diz lá na Bíblia, vigiai os pensamentos. Ulisses tem um deslize aqui e olha só o que aqui isso custa a ele. 10 anos no mar de Poseidon. No 7º passo, a 7ª lição, vem o que? A ideia de viver pelos instintos. Ulisses vai bater lá na ilha de Circe e ele se deixa ficar por 1 ano, mesmo conhecendo todos os princípios que ele já conhecia nesse momento, tá? Ele já está tentando voltar da guerra de Troia, já tinha ganho a guerra e já tinha aprendido muito, já tinha perdido quase todos os seus homens. E ainda assim ele se permite o entorpecimento dos sentidos, viver pelos instintos na ilha de Circe durante 1 ano. Daí ele passa para o 8º passo, que é o momento em que ele precisa escolher em que história acreditar. Exato, Ulisses desce aos infernos, se vocês lembram bem desse momento. Lá embaixo ele encontra a mãe dele e encontra também um dos amigos que tinha voltado da guerra, que tinha morrido na guerra de Troia. As histórias não batem, cada um conta uma história diferente sobre o que está acontecendo na casa dele. E Ulisses precisa escolher em quem ele acredita, tá? As duas histórias são verdadeiras, mas contadas em perspectivas diferentes. O que isso significa? Nós precisamos criar a nossa interpretação sobre a nossa história. Isso aí é importante, essa lição que a gente aprende essa é a lição do 8º passo da trajetória do mito da Odisseia. No 9º passo a gente encontra o seguinte: a gente precisa saber onde não podemos pisar. Então tem aqueles lugares, né, aquelas armadilhas que nós sabemos que não vamos conseguir sair delas, a gente vai sucumbir, então a gente precisa evitar completamente, sabe? Não olha para não virar estátua de sal. É exatamente isso que a gente aprende ali na lição 9 do Ulisses. Daí a gente chega na 10ª lição, que é o momento em que ele cai na ilusão, quer dizer, ele sai da ilusão. Ele passou 4 anos na ilha de Calipso, aquela deusa maravilhosa, naquela ilha incrível onde tudo brotava e a natureza era perfeita e nada faltava. Ele passou 4 anos ali
o momento em que nós acreditamos que o céu é em outro canto, porque nós não conseguimos adquirir as virtudes para viver aqui na terra. Então, não, o homem é falho, o homem comete pecados, o homem comete erros, então eu não vou atrás do caminho da virtude. Não é assim que a gente faz? Não é mera semelhança, é a história de Ulisses. Só que chega um momento ali que Ulisses diz assim, sabe demais, o céu não é um paraíso que não existe aqui na terra. Ele pode ser aqui e eu vou criar o meu céu. E eu vou voltar para Ítaca. Ele toma essa decisão e essa é a lição 10 da história desse mito. Na 11ª lição, o que é que acontece? Ele entende que precisa construir um coração forte. E como se constrói um coração forte, Ulisses vai mostrar pra gente que é construindo virtudes, porque as emoções que estão no nosso coração são falsas. Muitas delas, nós não devemos confiar demais no coração, porque o coração vem cheio de emoções que turbilham a nossa mente. O Platão já tinha falado isso lá muitos séculos antes de Cristo, não é isso? E o 12º, a última lição e talvez a mais importante de todas, é aquela lição da nova história. A gente precisa começar a pensar numa nova versão da nossa história. A gente precisa contar a nossa história de uma outra forma. E Ulisses dá aquela famosa dica, né? Que da lição 11 para 12, da 11ª para 12ª, a gente rememora aquela ideia do Jesus, né? As lições que Jesus ensina também tem tudo a ver com esses dois últimos passos. Mas a ideia que o Ulisses dá no final é de que se você for contar a sua história, a sua nova versão, lembre-se, protagonize, comece protagonizando um mendigo. E aí ele está querendo dizer, tenha humildade. E assim a gente termina esse mito, né, um resuminho desse mito para vocês terem uma ideia de todo o conteúdo que tem aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal e a gente se encontra por aí em outros vídeos. Tchau, tchau!